Olá amigos, tudo bem? Para iniciarmos, imagine que um dia você vai ao mercado, faz suas compras, correto? Lá você leva a sua lista de compras e estão muitos produtos disponíveis para a venda, pronto para serem consumidos. Quando você está escolhendo os produtos, está feliz da vida porque está colocando um monte de coisa no carrinho, não é verdade? Mas e quando chega ao caixa? A sua preocupação é com o preço de cada produto? E lógico, com o preço total de todos os produtos que você comprou. A pergunta em nossa mente fica: quanto vai custar tudo isso? Por outro lado, pela ótica da firma, como foram produzidos? Vejam bem, nós temos duas óticas, correto? Uma ótica do consumidor, que é a nossa, de quanto a gente vai pagar, e a ótica da firma, ou seja, quanto custa ou quanto custou para produzir. Qual vai ser a receita da firma? Nesse caso, a teoria da oferta da firma individual estuda o processo de produção e a formação dos custos. Custos do quê? Dos bens e serviços. É claro, né? Nesse sentido, o assunto que vamos tratar é a produção, seus conceitos e suas funções. Estudar por que a empresa produz, quais são os custos envolvidos, qual é a forma de escolha dos fatores de produção e, claro, o preço de mercado. Ok? Produção é o processo de transformação dos fatores de produção em bens ou serviços. Fatores de produção, processo de transformação, bens e ou serviços. Observar nas imagens, os fatores de produção são terra, trabalho, capital e tecnologia. Esses fatores são combinados em quantidades adequadas na fabricação dos produtos. A forma de produção depende da forma de aquisição das tecnologias que estão disponibilizadas no mercado. Olha só, eu posso colocar vários tipos de máquinas, vários tipos de equipamentos, várias pessoas, mas depende muito da tecnologia que eu vou utilizar. Depende do desenvolvimento técnico dos equipamentos, das máquinas, porque em função desses desenvolvimentos, inclusive dos processos produtivos, as novas técnicas e processos produtivos, eu preciso contratar o trabalho, e esse trabalho precisa ser especializado. Ele precisa entender dessas tecnologias, dessas técnicas, e estar também, digamos, capacitado ou educado, ou ter a forma de, por exemplo, perceber quais são as técnicas de produção mais adequadas. Ok. Nesse sentido, a produção depende da combinação dos fatores de produção. A eficiência tecnológica é avaliada pela produtividade desses fatores. Ok? Eficiência tecnológica. A eficiência econômica é medida pelos custos de produção. Então temos duas coisas para a gente trabalhar. Primeiro, eficiência tecnológica, que trata da qualidade técnica, das características técnicas dos equipamentos, e também da eficiência em relação aos custos de produção. Ou seja, produzir mais ao menor custo possível. O método de produção que tem o menor custo possível é mais eficiente em termos econômicos. Nem sempre em termos tecnológicos, mas em termos econômicos a firma vai escolher aquele que tem o custo mais barato, ok? O custo mais baixo. Vamos dar uma olhadinha então. Como o Passos Inugami define produção? Podemos conceituar a função de produção como a relação que indica a quantidade máxima que se pode obter de um produto, por unidade de tempo, a partir da utilização de uma determinada quantidade de fatores de produção, e mediante a escolha do processo de produção adequado. A relação que indica a quantidade máxima que se pode obter de um produto é a forma funcional da função de produção. Observem, quando eu estou produzindo, eu preciso combinar exatamente, ou melhor, eu preciso combinar da melhor maneira possível os fatores de produção. Eu preciso identificar qual é o tipo de tecnologia, qual é a qualificação das pessoas que eu vou colocar na empresa, qual o processo produtivo que vou adotar, onde eu vou colocar a minha empresa. Então percebam, a função de produção é muito importante. Nesse caso, observem como se apresenta a função de produção. Q igual a F de x1, x2, x3 até xn. Q, quantidade de produto. F, em função de x1 e x2 até xn, quantidade dos fatores de produção. A forma da função de produção simplificada para análise é Q igual a F, N e K, sendo Q, quantidade do produto, F, em função de N, trabalho, mão de obra, e K, capital, infraestrutura. A equação que vimos nos mostra que a quantidade de produtos a serem produzidos depende dos insumos necessários.
da quantidade e da qualidade da estrutura de capital da empresa e da quantidade dos trabalhadores. Ok? Percebam o seguinte, a quantidade de produtos que eu vou produzir está relacionada em relação às características técnicas dos equipamentos, máquinas, ferramentas, das instalações, como o processo produtivo está distribuído dentro da firma, como foi distribuído o layout desses equipamentos e das pessoas dentro da firma, correto? E claro, na qualificação dos trabalhadores. Isso é muito importante. Tecnologia, ou seja, equipamentos com alto grau de complexidade, precisam de trabalhadores qualificados, tá certo? Pois bem, estou falando sobre os aspectos técnicos do produto, sobre a quantidade e a qualidade dos equipamentos, perceberam? Sobre a capacidade produtiva, entre outros fatores. Essa capacidade produtiva tem o seguinte aspecto: quanto melhor for a qualificação técnica dos trabalhadores, quanto melhor a tecnologia, melhor as características técnicas dos equipamentos, mais produtos eu vou conseguir produzir em minha firma, ok? No entanto, temos que fazer algumas considerações sobre a equação. A primeira delas é quando tratamos no curto prazo. Os fatores terra, capital e tecnologia são fixos, mas o fator trabalho é variável. Olha só que coisa interessante. No curto prazo, eu não consigo fazer investimento em máquinas, por exemplo, rapidamente. Isso demora um certo tempinho. Ao comprar uma máquina, até eu conseguir instalar, fazer a planta, até que o fornecedor me entregue essa máquina, até que eu faça os testes de produção, isso demora uma certa quantidade de tempo. Portanto, eu considero que no curto prazo, o capital ele é fixo. Porém, a contratação e demissão de trabalho, ela é bem mais rápida, eu consigo fazer isso de forma bem agilizada. Portanto, no curto prazo, os fatores de capital são fixos, só o trabalho é variável, tá certo? A segunda questão que a gente tem que observar é que a produção marginal ocorre em função da ocupação dos fatores, ou seja, quanto mais se sobrecarrega a empresa, a produção tende a cair. Olha, falando dessa forma, fica difícil imaginar. Por isso, vamos ver uma representação gráfica de como esses conceitos de produto médio e marginal podem ser estudados. A tabela mostra a produção considerando os fatores terra, capital e tecnologia como fixos. O único fator variável é o trabalho, que varia de 1 a 9. Vamos atentar para a coluna do produto médio. Para obter o valor, basta dividir o produto total pela quantidade de trabalho. Perceberam a relação? Agora vamos para o produto marginal. Para isso, vamos considerar apenas a coluna de produto total. Para calcular o produto marginal, basta pegar, por exemplo, o valor do produto total para 2 trabalhadores, que é 14, e diminuir o produto total anterior, correspondente a um trabalhador, cujo valor é 6. A diferença é 8, que é o produto marginal quando se acrescenta um trabalhador. Pois bem, o que podemos perceber na tabela é que cada vez que acrescentamos apenas um trabalhador, a produção aumenta. Essa diferença no aumento da produção em função do aumento de um trabalhador é que é chamada de produto marginal. Mas o que é isso? Percebam bem, lá na linha 1, com um trabalhador, nós produzimos 6 unidades. Na linha 2, com 2 trabalhadores, a produção salta para 14 unidades. 14 menos 6, 8. Esse é o produto marginal. Essa diferença, esse acréscimo na produção em relação à contratação de um trabalhador é que significa produto marginal. Tá certo? Pois bem, mas o fato de eu contratar trabalhadores não significa que a minha produção vai aumentar infinitamente. Ou seja, a cada vez que eu contrato um trabalhador, a produção não aumenta infinitamente, ok? Há um ponto, por exemplo, no nosso caso, o 7º trabalhador, quando ele é contratado, a produção é máxima. Se atinge a capacidade produtiva da empresa, ou seja, não tem mais capacidade ociosa. Eu produzo tudo o que eu consigo produzir e mais nada. Se eu contratar mais um, por exemplo, o 8º trabalhador, a produção vai permanecer a mesma, tá certo? A gente tem que lembrar o seguinte, no curto prazo não ocorre investimento, ou se ocorrer, seus efeitos demoram a aparecer. Isso ocorre porque o capital da empresa é fixo no curto prazo. Imagina só, se eu tiver que contratar empresa, ou seja, contratar equipamentos, instalação de equipamentos, nova esteira de deslocamento desses equipamentos, por exemplo, uma nova linha de montagem, isso tem um certo tempo para que fique pronto. E mesmo depois que essa linha de montagem fique pronta, eu preciso fazer testes para verificar qual seria o rendimento dessa linha de montagem. Tá certo?
Portanto, contratar mais trabalhadores, né, não resolve o problema. E no curto prazo, se eu contratar mais trabalhadores, não vai ter ferramenta, equipamento, local, ambiente para que todos eles trabalhem. E a partir desse ponto a produção cai. Cai por quê? Porque esses trabalhadores vão começar a competir por equipamentos, vão começar a competir por ferramentas, por espaço, e aí quando começa essa competição, a produção cai. É muito simples, né? Já perceberam que para administrar uma empresa é preciso conhecer muitos métodos, ferramentas e disciplinas. E é por isso que serão administradores, pois podem se situar no mercado e se diferenciar nele. Então, o produto médio, o produto marginal são importantes ou não? A capacidade produtiva da empresa é importante ou não é? Saber como eu faço o processo produtivo, como eu vou contratar as pessoas, como eu vou organizar o meu processo produtivo é importante também, não é verdade? Pois bem, nesse sentido, eu sugiro que vocês deem uma boa olhada no material de apoio, estudem bastante, um grande abraço e até o próximo encontro.